Fala, fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bem, vamos lá, ó. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre termoquímica. Antes de iniciarmos a parte termoquímica, é necessário falar um pouco sobre o que é calor. Bem, imagine aí que tenhamos dois corpos, A e B, com temperaturas distintas. O corpo A aquecido a 50 graus, enquanto o corpo B aquecido apenas a 10 graus. Percebam que vai ocorrer uma transferência de calor daquele corpo que apresenta uma maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes é denominada de calor ou energia térmica. Ou seja, aquele que apresenta o maior valor da temperatura tende a transferir sempre para aquele de menor temperatura. Então, a termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda as trocas de calor durante as transformações, sejam elas químicas ou físicas, como as mudanças de estado físico. Como já vimos anteriormente, os processos eles podem ocorrer por absorção de energia ou por liberação de energia. Como? Imagine que tenhamos aqui uma panela contendo água. Para essa água ferver, é necessário que haja o fornecimento de calor. Quem está fornecendo esse calor? O nosso fogão, certo? Então, o fogão está liberando calor através da chama, enquanto a panela com água passa a receber esse calor. A chama da vela está liberando calor para o ambiente, devido à presença da combustão, a combustão da parafina. Imagine que tenhamos uma reação química. Então, precisamos relembrar dos participantes dessa reação química. Nós temos um reagente antes da seta e após a seta nós temos os produtos. Os reagentes eles pertencem à parte inicial, o estado inicial da reação, enquanto o produto representa o estado final. Então, temos uma reação genérica aqui, ó. A produzindo B. Quando houver absorção, ganho de calor, nós representamos da seguinte forma a reação química. A mais calor, ou seja, significa que ele está ganhando calor para dar origem ao produto B. Quando o processo ele for oposto, for inverso, quando houver a liberação de calor, a equação ela torna-se invertida. Ó. Nós temos que agora B passa a ser o reagente, tende a produzir A mais calor. Ó. Não é porque B aqui, ó, nessa reação encontra-se nos produtos, que aqui vamos dizer que ele está no produto também não, viu? Ou seja, sempre antes da seta, reagente, sempre depois da seta, produto. Notem que processos endotérmicos e exotérmicos, eles são opostos. Quando é que eu tenho um processo endotérmico? Quando ocorre a absorção de calor. Quando é que o meu processo ele é exotérmico? Ou seja, quando há liberação de calor, quando há perca de calor. Endo representa de fora para dentro, para ganhar. Exo, de dentro para fora, liberar. Tranquilo? Se liga aqui, ó. O calor é uma forma de energia. Para isso, nós precisamos utilizar algumas unidades para quantificar essa quantidade de calor na termoquímica. Daí, nós temos a utilização das unidades de medida. Da mesma forma que nós utilizamos para quantificar os valores calóricos, ou seja, em calorias de alimentos. Percebam que as unidades, as grandezas a serem utilizadas para quantificar o calor são a caloria, cal, e o joule, que é representado por J aqui. Ó. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Se vocês pegarem aí embalagens de alimentos, de biscoito, de refrigerante, qualquer produto industrializado, vocês podem observar no verso das embalagens que apresentam as informações nutricionais. E aí vocês vão ver o valor energético desse alimento. Tranquilo? Eu coloquei aqui ó, uma tabela com algumas informações nutricionais, contendo um valor baseado numa dieta de 2.000 calorias diárias, certo? Então aqui, ó, essa tabela ela foi retirada de um salgadinho da Cheetos,
produzido pela PepsiCo, em que ele apresenta um valor energético de 116 quilocalorias. Isso, convertendo-se para quilojoule, dá algo em torno de 487 quilojoules, certo? Lembrando que cacau representa quilocaloria e KJ representa o quilojoule. Veja só, as variações de entalpia durante os processos de mudança de estado físico. Vejam como nós podemos trabalhar com esse processo de ganho e perca de calor. Imaginem que você tem aqui uma substância, a água no estado sólido, e aí ela precisa sofrer uma fusão para ser convertida ao estado líquido. Note que o reagente é o estado sólido e o produto é o estado líquido aqui, ó. Então, no estado inicial, nós temos água no estado sólido sendo convertida a água no estado líquido. Para isso, é necessário que ela ganhe ou perca calor. Parem aí e pensem um pouquinho. Beleza. Se você respondeu que é necessário um ganho de calor, está correto. Por que é necessário esse ganho de calor? Para que essas moléculas elas se afastem, é necessário que eu forneça energia para o reagente para que possa quebrar, separar essas moléculas. Ao receber essa energia, as moléculas elas passam a se agitar mais e aí conseguem mudar de estado físico. Saem do estado sólido e vão para o estado líquido. Assim como as moléculas que se encontram no estado líquido tendem a receber energia e mudam para o estado gasoso. Então, se vocês observarem, no sentido da esquerda para a direita, nós temos um processo endotérmico. Sólido para líquido, líquido para gás. Quando o processo ele é inverso, ou seja, da direita para a esquerda, nós temos o sentido exotérmico. Você tem um gás, quando você força esse gás a perder, a liberar energia, ele baixa a sua temperatura e aí ele retorna para o estado líquido. Assim como o líquido, quando você pega um recipiente contendo água e leva até o congelador, esse recipiente, por ter uma temperatura mais elevada, vai liberar esse calor e aí vai retornar para o estado sólido. Então, para ficar mais claro, vamos tentar exercitar um pouquinho aqui. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno ele está relacionado com a evaporação da água. No caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que é a evaporação da água. Por que nós sentimos essa sensação de frio? Essa sensação de frio ao sairmos de um banho em um local aberto, ela representa um processo endotérmico e cede calor ao corpo, representa um processo endotérmico e retira calor do corpo, representa um processo exotérmico e cede calor ao corpo, ou vai representar aqui um processo exotérmico e retirar calor do corpo? Parem aí, pensem um pouquinho. Para você que respondeu a letra B, está correto. Então, a água em contato com o seu corpo, ela vai retirar o calor do teu corpo, ou seja, ela absorve água, e aí nós temos um processo endotérmico, ou seja, com absorção de calor. Por isso que nós sentimos essa sensação de frio. Tranquilo? Vamos lá para o exercício 2. Observem aí para os atletas. A imagem a seguir mostra a utilização de uma bolsa de gelo instantâneo para aliviar uma lesão no joelho. A reação entre os componentes da bolsa produz uma sensação de frio, essas bolsas térmicas. Classifique o sistema como endotérmico ou exotérmico e justifique sua resposta. Para um pouquinho e analisa aí a imagem. Pronto. Já deu tempo, né? Beleza. Tá aqui, O sistema ele é classificado como endotérmico. Quem tende a fornecer a transferência de energia é o corpo mais aquecido ou menos aquecido. Então, o teu corpo, como está com a maior temperatura, tende a transferir calor para a bolsa. Por isso que nós sentimos novamente essa sensação de frio, beleza? Então,
Até a nossa próxima aula e nós ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.